Marcação a mercado, um conceito muito simples, porém que gera muita confusão. E a maioria dos vídeos que tem aqui no YouTube, quando vão explicar a marcação a mercado, acabam complicando ainda mais. E esse quadro aqui no canal é o Entendendo o Economês, onde nós vamos trazer aqui vídeos para descomplicar termos de economia, investimento e outros termos que as pessoas acabam tendo muita confusão nesse universo enorme da economia e dos investimentos. Então, se você gosta desse tipo de assunto, já se inscreve aqui no canal para não perder os próximos vídeos. Vou deixar aqui na descrição também para você o link do meu grupo do WhatsApp. Lá no grupo do WhatsApp eu mando apresentações, análises, algumas recomendações também de estudo para você fazer a sua própria pesquisa de investimentos, porque o nosso objetivo aqui é te levar do zero à liberdade financeira juntos aqui nesse canal. Então, meu principal objetivo nesse vídeo de hoje é descomplicar um dos conceitos mais importantes para quem vai investir em renda fixa, que é a marcação a mercado. Muito bem, então vamos aqui para a tela do meu computador, vamos falar sobre renda fixa e logo de cara já deixo aqui para você, a renda fixa não é fixa. É uma dúvida que muitas pessoas têm, principalmente quando acabam investindo em títulos de renda fixa que sofrem marcação a mercado. Eu fiz uma consultoria de investimentos com uma cliente e ela estava muito confusa porque ela tinha feito investimento em debêntures. Debêntures são títulos de renda fixa emitidos por empresas e quando ela acessou a conta dela no banco, ela viu que aquela debênture estava com um valor menor do que o que ela havia investido. E por ser algo de renda fixa, isso gerou muita confusão, inclusive foi um dos motivos que ela contratou a minha consultoria. E eu fui obrigado a explicar para ela o conceito de marcação a mercado. Então, renda fixa não é fixa. Bom, antes de a gente avançar aqui, dois pontos importantes que você precisa entender em relação à renda fixa. Nós temos títulos com taxa fixa e títulos com um combinado fixo. O que seria esse combinado fixo? Por exemplo, 100% do CDI. CDBs que pagam 100% do CDI, como por exemplo da caixinha do Nubank. Ali existe um combinado fixo, 100% do CDI. Porém, esse CDB ele tem uma taxa pós-fixada. Por quê? Porque o CDI vai ser conhecido no futuro. Você não sabe quando vai ser o CDI no decorrer do tempo. Por exemplo, hoje o CDI está na faixa de 14,9, acompanhando ali a Selic, que está em 15% ao ano. Se você entra hoje num CDB te pagando 100% do CDI, você vai receber 15%. Porém, se essa taxa cair, por exemplo, a Selic cai e a Selic afeta o CDI, isso é importante você saber, toda vez que o governo mexe na taxa Selic e reduz ou aumenta, isso também vai alterar a taxa CDI. São taxas que a gente pode dizer assim, para deixar bem simples aqui o conceito, gêmeas, elas vão sempre andar uma com a outra. Então, se você contratou 100% do CDI, você pode ter ideia que você vai ganhar mais ou menos ali 100% da Selic. Mais ou menos, tá? Isso é só para simplificar o entendimento desse conceito. Então, você pode contratar um título de renda fixa com um combinado fixado, com uma taxa pós-fixada e essa taxa vai oscilar. Porém, você vai ganhar ali os 100% do que estiver dando o CDI naquele momento. Para ficar mais certo aqui, o CDI hoje está em 14,51 ao ano. 14,51 ao ano. E a Selic está 15%. Então, se a Selic cair ou aumentar, isso vai alterar aqui também o CDI. Então, esse entendimento é fundamental, porque vamos ter, então, títulos com taxa pós-fixada, que você vai ter um percentual daquela taxa em termos de CDI ou Selic, e vamos ter títulos com taxa pré-fixada. Nesse caso, a taxa contratada não vai mudar até o final do vencimento do título. Agora, vamos levar isso para Tesouro Direto, onde as pessoas mais estão acostumadas a investir no Brasil quando se fala de renda fixa. O Tesouro Direto tem muita gente que investe dentro do Tesouro Direto, fica mais fácil entender por ali. Quando eu entro aqui no site do Tesouro Direto, aqui aparece para mim todos os títulos do Tesouro. Nós vamos ter aqui o Tesouro Selic. O que o Tesouro Selic vai pagar para mim? Ele vai pagar a Selic mais uma pequena taxa fixa aqui, nesse caso. Então, ele basicamente vai acompanhar a taxa Selic. Ele é um título pós-fixado. Ele vai acompanhar a Selic. Já, por exemplo, aqui o IPCA+, ele é um título já pré-fixado. Ele vai ter aqui IPCA, que nesse caso vai ser uma taxa que a gente vai conhecer no futuro, que é a taxa da inflação. Porém, ele tem um grande peso aqui já prefixado. Por exemplo, aqui o IPCA 2032, ele vai pagar o que der de IPCA. O IPCA é o índice de preço ao consumidor amplo, é um indicador de inflação,
e mais 7,55. Então, nesse caso aqui, eu recebo IPCA mais 7,55. Eu já conheço no momento da contratação quanto eu vou receber aqui. Por exemplo, aqui também a gente tem os títulos pré-fixados. Os pré-fixados são um valor de taxa já contratado aqui. Então, a gente tem, por exemplo, o pré-fixado 2029, que ele vai me dar de rendimento 12,99 e o vencimento dele é 1 de janeiro de 2029. Então, se eu investir hoje, aqui, agora, em 3 de março de 2026, até o dia 1 de 1 de 2029, eu vou receber 12,99% ao ano se eu levar isso até o final. Porém, é exatamente aí que começa a confusão com relação à marcação a mercado. Vamos olhar isso aqui agora. Suponha que eu contratei esse título, então, pré-fixado, que a gente acabou de ver ali, de 12,99. Porém, aconteceu agora que o Banco Central elevou a taxa de juros para 16% ao ano na Selic e com uma previsão de continuar aumentando essa taxa, porque está acontecendo um movimento de inflação. Então, pensa o seguinte: agora, aquele título não mais vai pagar 12,99, porque o mercado não aceita mais comprar um título a 12,99, uma vez que o título pós-fixado está 16 e com indicativo de que ele vai continuar aumentando aquela taxa. Então, o que as pessoas vão exigir, o mercado, os agentes econômicos vão exigir na negociação? Lembrando que todo preço é sempre oferta e demanda. Oferta do título, quem oferta o título é o Tesouro Nacional, ele oferta esse título no mercado, pega o dinheiro para poder pagar as contas do governo, e as pessoas, os agentes econômicos, vão demandar esse título. O encontro entre oferta e demanda vai determinar qual é o preço, e o preço é a taxa. Então, preço de título é a taxa. A taxa sempre está relacionada com o preço. Então, se antes eu tinha um título que me pagava R$12,99 e agora o governo está pagando 15% nesse mesmo título pré-fixado, o que você acha que vai acontecer com o meu título? Eu tenho algo que vale menos do que aquilo que o governo está vendendo. Então, suponha que eu não vou esperar até 2029. Eu vou vender ele agora. Você acha que eu vou conseguir vender pelo mesmo preço que eu paguei? Sendo que lá agora está vendendo o mesmo preço, porém com uma taxa de remuneração maior. Então, pode acontecer nesse caso aqui, que a taxa aumentou, eu vou entrar lá e vou ver que o valor do meu título está inferior. Mesmo que eu só vá vender ele lá em 2029, a marcação a mercado vai me mostrar, naquele momento, quanto que ele valeria se eu fosse vender hoje. Então, isso que é marcar o título a mercado. O preço é cotado como se eu fosse vender o título naquele momento. E para vender naquele momento, eu estaria tendo um valor negativo em relação àquilo que eu paguei no título, para que ele compensasse ao ponto da taxa atual corrente que está sendo vendida pelo Tesouro. Então, aqui para a gente entender o que acontece de forma geral, tá? Regra de ouro da renda fixa, aplicando-se muito aos títulos pré-fixados do governo, Tesouro Direto pré-fixado, ou qualquer título pré-fixado que você comprar. Então, se você faz um investimento lá no seu banco, na sua corretora, que tem uma parte pré-fixada, que ele é um CDB pré-fixado, que ele é uma debênture pré-fixada, se tiver isso pré-fixado no seu investimento, ele vai sofrer com a marcação a mercado. Então, toda vez que a taxa cair, o preço vai subir. Esse preço aqui é a valorização do ativo. Se nesse título aqui, Tesouro Pré-fixado 2029, que está R$12,99, se acontecer um movimento contrário, as taxas caírem e o meu título que eu comprei paga R$12,99 e agora os do mercado estão pagando R$10, você concorda comigo que agora você tem algo mais valioso na mão do que o que está sendo vendido no mercado? Nesse exemplo aqui, o meu título Tesouro Pré-fixado vai valer mais porque eu tenho um valor de rendimento dele superior ao que está sendo pago agora no mercado. E nesse caso, eu ganho com a marcação a mercado. Então, taxa cai, o preço do meu título sobe, eu ganho. Taxa sobe, o preço do título cai, eu perco. Então, em que cenário que eu vou comprar títulos pré-fixados? Em um cenário que a taxa está subindo e ela vai cair posteriormente. Por exemplo, agora as taxas subiram, a gente comprou pré-fixado e chegou um momento que essas taxas vão começar a cair. Aí, nesse caso, eu ganho. Toda vez que as taxas estão muito altas, estão pagando um prêmio elevado, vale a pena eu investir no pré-fixado. Porém, eu não posso fazer isso com todo o meu dinheiro. A gente vai ver isso daqui a pouquinho por quê. Agora, um ponto importantíssimo dentro da marcação a mercado. Eu quero deixar esse vídeo o mais simples possível, mas tem pontos aqui que a gente precisa entender. Não se espante com as palavras. Por exemplo, duration. O que é duration? É o prazo médio
do meu título. Quanto que esse meu título, em média, vai levar para vencer de todos os meus títulos numa carteira de investimentos. Então, por exemplo, aqui nós mostramos ali aquele título de 2029. Ele vai vencer em 2029 e esse é o duration dele, o prazo que ele leva para o vencimento. Quanto maior for o vencimento do título, maior é essa duration, que é o caso do Tesouro IPCA longo, 2040, 2050, 2060. A gente também tem o Tesouro Renda Mais, eu vou explicar, vou ter um vídeo aqui, uma aula no canal só sobre Tesouro Direto. Vai ser mais de 1 hora de vídeo, vai ser uma masterclass para quem quer aprender como investir em Tesouro Direto do zero. Porém, a gente já está adiantando alguns conceitos importantes aqui. Entre eles, a questão do Tesouro IPCA longo, que tem maior duration. Quanto maior for o prazo desse título, mais ele vai ser sensível a essas taxas. Isso é fácil de entender. Se um título está lá na frente, quando uma taxa mudar e o vencimento dele é muito longo, isso vai afetar o preço dele agora. Vamos olhar então aqui o cenário que a taxa futura cai apenas 1%. Então a economia melhorou, começou os cortes de juros, a taxa lá do nosso IPCA cai de 6,2 para IPCA mais 5,2, uma queda de 1% na parte fixa aqui. O que acontece com o seu dinheiro nesse cenário? O título IPCA 2029, ele vai ter uma valorização de 4,5% a 5%. Isso mesmo, 5% de valorização por uma queda de 1%. Por quê? Porque ele tem uma duration até o ano de 2029. Isso seria o equivalente a 9 meses de juros. Já quando o título for de 2035, ele vai valorizar entre 9% a 11%, o que vai equivaler a 1 ano e meio de juros sendo antecipado. Já o 2045, ele vai valorizar entre 18% a 22%, que equivale a 3 anos de juros. Então você entende aqui que quanto maior for o duration, prazo de vencimento daquele título, mais ele vai sofrer com a marcação a mercado, seja positiva, seja negativa. E aqui já começa a vir a sacada para ganhar dinheiro com isso aqui. Para ganhar dinheiro quando eu compro um título do Tesouro IPCA+, com expectativa de cortes da taxa Selic, como está acontecendo agora. Porém, os mercados não são 100% previsíveis. E é por isso que a gente não pode colocar todos os nossos investimentos na mesma caixinha. Porque o contrário disso aqui também é verdadeiro. Já se a taxa subir 1%, o mesmo título lá, IPCA 2045, vai desvalorizar 20% da carteira. O valor da marcação a mercado vai reduzir o valor desse título em 20%. Então a gente não pode brincar com títulos de longo prazo sem entender o mecanismo. Se você ficar com o título até 2045, você vai receber aquele valor contratado, o IPCA mais um percentual. Porém, se você precisar vender antes, você vai vender ao preço do mercado, ao preço de mercado, e esse preço sofre a marcação a mercado. Então aqui tem uma regra de ouro para investir em títulos com marcação a mercado. Nunca use a sua reserva de emergência para isso. Pensa que pode demorar aqui 2 anos para o mercado virar. Eu estou posicionado hoje em títulos de longo prazo, Tesouro IPCA mais 2040 principalmente, onde eu coloquei a maioria da minha estratégia aqui para ganhar dinheiro com a marcação ao mercado, são os títulos de 2040. Para não correr tanto risco, mas também para não ficar de fora dessa oportunidade de ganhar dinheiro com a marcação ao mercado. Porém, pode acontecer um cenário catastrófico, a taxa voltar a subir. E os meus títulos que hoje estão em IPCA mais 7,4, a minha média ali está em IPCA mais 7,4, pode, por exemplo, o mercado começar a negociar IPCA mais 8. E esse IPCA mais 8 vai fazer com que o meu título caia, porque o meu paga 7,40 e o do mercado está pagando 8. Então eu não vou conseguir ganhar dinheiro com isso agora se eu precisar vender. Então eu tenho que segurar ele até as taxas ficarem favoráveis para mim. E aqui o pulo do gato para ganhar dinheiro com a marcação a mercado. O lucro não é feito na venda, mas sim na compra. Comprar no momento certo. Quando você compra uma taxa que está esticada, o tempo joga a seu favor. Você garante uma rentabilidade muito acima, como por exemplo, de 20, 30, 40 e até mais, dependendo de quanto cair a taxa. A gente fez uma simulação para 1%. Imagina se ela cai 2, 3. A valorização é muito expressiva. E dentro do meu grupo do WhatsApp, a gente vai trocar muita ideia sobre essa questão de tesouro direto, de como ganhar dinheiro com a marcação a mercado. Inclusive, vou colocar ali o que eu estou fazendo com a minha carteira e com meus investimentos. O link está aqui na descrição para você entrar no grupo do WhatsApp. Vou colocar materiais, os links dos vídeos, para você participar comigo aqui. Muito bem, espero que você tenha gostado desse vídeo. Um vídeo denso, mas com conhecimento para te ajudar a ganhar dinheiro no mercado.